Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Vamos para mais um culto, mais um momento aí de adoração a Deus, de conhecer e aprender um pouco mais do Senhor. Então, que Deus fale de forma grandiosa e poderosa ao teu coração. Agradeço a Deus que hoje é o aniversário da Anne, da minha filha do meio, que está completando 13 anos. Então, agradeço a Deus por isso, e parabéns aí a todos aqueles que fizeram aniversário durante a semana, né? Que a graça e a bondade de Deus esteja sobre a vida de vocês. Hoje nós vamos falar sobre abrir os olhos espirituais, né? Abra os olhos espirituais. É a gente conseguir enxergar, entender o que Deus está fazendo. É a gente conseguir aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E normalmente quando Ele nos dá uma oportunidade, Ele mostra. E a gente decide pegar, agarrar ou não essa oportunidade. Mas o fato é que também, muitas vezes, nós estamos diante de algo que Deus está fazendo, e mesmo estando diante de algo que Deus está fazendo, a gente não consegue perceber, não consegue entender o agir de Deus. Então hoje eu quero falar sobre abrir os olhos espirituais, que Deus faça com que tanto eu quanto você, a gente consiga enxergar, ver aquilo que Deus está querendo nos mostrar. Lá em João, capítulo 1, verso de 38 a 39, diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi, que quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Então, o próprio Jesus, ele gosta de quando ele está falando com a gente, quando ele está ensinando, ele quer que a gente veja, que a gente enxergue o que ele está mostrando. Ele quer que você perceba, que você entenda o que ele está mostrando. Então, Jesus, ele poderia muito bem passar o endereço dele para essas pessoas, mas quando perguntaram aonde Jesus mora, ele disse assim: venham ver. Jesus falando assim: eu quero que vocês vejam aonde eu estou. Eu quero que vocês vejam aonde eu estou. Guarda isso, Jesus quer que você veja onde ele está. Então, aonde Jesus estiver, nós precisamos enxergar Jesus. Então, às vezes nós estamos no meio de uma confusão, no meio de uma briga, e de repente a gente já está pronto para se envolver na briga, de repente vem algo no coração e fala: não, eu acho que eu não tenho que me envolver. Então é o próprio Jesus ali no meio daquela confusão ali, dizendo para você: não se envolva. Então a gente precisa enxergar Jesus, independente da circunstância, independente do momento, independente do que esteja acontecendo. Nós precisamos enxergar Jesus. Amém? Então, quando Jesus diz venham ver, Jesus ele quer demonstrar assim: eu quero que vocês vejam onde eu estou. Eu quero que vocês percebam. Eu quero que vocês estejam onde eu estou. Salmo 66:5 diz assim: venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Então, o próprio salmista, no Salmo 66:5, ele convida para que a gente venha ver as obras de Deus. Então, tudo aquilo que Deus faz, Ele quer que seja visto. Deus ele não está fazendo nenhuma obra em oculto. Deus não é Deus de fazer obras em oculto. O que Ele faz aos olhos de todos. É que nem sempre a gente percebe, mas a verdade é que Deus está sempre mostrando a todos nós que Ele está presente, que Ele vive, que Ele está no meio de nós. A vontade dele é que a gente venha ver o que Ele está fazendo. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar aquilo que Jesus está fazendo nesse momento. Isaías 41, de 18 a 20 diz assim:
Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Então, de novo, Jesus diz aqui assim, olha, Deus está dizendo para que todos vejam e saibam, para que todos vejam e saibam, Isaías 41:20, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Então, é vontade de Deus que você aprenda e saiba reconhecer quando é Ele que está pondo a mão, quando é outra pessoa que está pondo a mão, ou principalmente quando o próprio Deus, o próprio Jesus está colocando a mão em alguma coisa. É importante que a gente saiba ainda isso e aprenda a discernir, porque às vezes Deus está preparando algo para nós e esse algo que Deus está preparando nós podemos jogar fora, porque não compreendeu que foi a mão de Deus que fez. Então nós precisamos pedir entendimento e sabedoria a Deus para reconhecer quando é Ele que está fazendo, para saber quando é a própria mão de Deus que está fazendo aquilo. Os judeus, no tempo de Jesus, os judeus não conseguiram compreender, entender, enxergar que aquilo que tudo que estava acontecendo, todos os milagres, todas as curas, todas as libertações, todos os sinais, todos os prodígios que estavam acontecendo na época deles, eles mesmo vendo, eles não conseguiram entender que Jesus era o Messias, mas Jesus, ele mostrava as obras dele, ou seja, aquilo que ele fazia, exatamente para que você cresce que ele era o Messias. Nós temos uma história curiosa lá em João também, capítulo 1, que diz lá que Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Então, de novo, às vezes nós não temos que ficar argumentando com ninguém, apenas nós devemos falar para as pessoas: venham ver o que Deus está fazendo, venha ver com os teus próprios olhos aquilo que Ele está fazendo. Então Natanael, ele diz, ele ainda não conhece Jesus, Natanael diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele está dizendo, da onde Jesus vem, vai sair alguma coisa boa? E Felipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael e se aproximou e disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao qual Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas, você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão, aqui de novo é do verbo ver, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, Natanael, ele não acreditava que o Messias tinha chegado à Terra, que Jesus Cristo tinha chegado à Terra, que o Filho de Deus estava na Terra. E quando falaram para ele: vem, aí disseram para ele: é um homem de Nazaré. Ele falou: pronto, só faltava essa. Até parece que de Nazaré vai aparecer alguma coisa boa, né? Até parece que aqui nesse lugar aí tão miserável vai aparecer algo de bom. E aí então Felipe não discute com ele, e Felipe vem e diz assim: venha ver, venha ver, venha ver. Eu creio que o Evangelho ele deve andar junto com os milagres, com os prodígios, com os sinais, com as maravilhas, com as curas, com as libertações. Por que deve andar junto? Porque há pessoas que só vão se converter se elas virem. Se ela não vir alguma coisa acontecendo, ela não vai acreditar.
Então Felipe nem ficou discutindo, porque entendeu que o perfil de Natanael é daquele do venha ver. E Deus entende isso, e isso não é pecado. E Deus entende, e isso não é pecado. E a Bíblia diz então que Jesus viu Natanael se aproximar. E a primeira coisa que Jesus fez, veja, a primeira coisa que Natanael fez quando soube que Jesus era de Nazaré, quando falaram alguma coisa de Jesus, foi discriminá-lo. Falar que de lá não pode vir algo bom. E a primeira coisa que Jesus viu quando olhou para Natanael foi declarar um elogio para ele. Ele diz assim, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Fingimento algum. Então Natanael é daquele perfil de pessoas que diz o que pensa. Que diz o que pensa. Não importa muitas vezes se está ferindo alguém, não, ele diz o que veio na cabeça. Isso, a falta de equilíbrio é ruim. Para tudo a gente precisa ter equilíbrio, mas não importa, que é o perfil. Então o perfil dele é de dizer o que vem à cabeça. Mas Jesus ainda assim, mesmo sabendo que ele criticou, Jesus o elogiou. E aí, o que chamou a atenção de Natanael para entender que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus? É que Jesus disse que o viu na figueira. Então veja, Jesus está no lugar e Felipe sai de perto de Jesus para ir chamar Natanael. E Jesus diz assim, antes de Felipe o chamar, então, ou seja, Jesus não foi até onde Natanael estava, entenda isso. O homem Jesus estava numa localização. Né? Se Jesus estivesse com o celular dele no bolso, o celular dele ia mostrar que ele estava ali junto com os outros discípulos. Ele não tinha ido lá perto da árvore da figueira onde Natanael estava. Mas quando Natanael chegou, Jesus disse assim, antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então entenda isso, Jesus já nos vê o tempo todo. Jesus, ele nos observa o tempo todo. A palavra diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. A palavra diz que não temos onde, no Salmo 139, por exemplo, que não temos onde nos escondermos de Deus. Se subir, lá está. Se descer, lá está. Se for para a direita, lá está. Para a esquerda, lá está. Se eu entrar debaixo d'água, lá está. Como aconteceu com Jonas, se eu entrar no estômago do peixe, ele me vê lá também. Então, Jesus, mesmo estando em uma localização, ele enxergou Natanael em outra localização. E o texto dá a entender o seguinte ainda, que para que ele conseguisse enxergar Natanael, para deixar Natanael admirado, isso só tem um significado. Onde Natanael estava, provavelmente era campo aberto. Natanael sabia que não tinha ninguém ali por perto. Natanael provavelmente estava passando por alguma dificuldade, provavelmente estava ali orando. Provavelmente Natanael estava ali, Deus não me vê, eu não sou digno, eu não sou fiel, eu não sou justo, eu não sou sequer, eu acho que eu sou um verdadeiro israelita, eu acho que eu nem pertenço a esse povo. E quando Jesus diz que o viu antes de Felipe chamá-lo, Natanael sabia, peraí, não, onde eu estava, ninguém estava. E quando Jesus libera ainda algumas palavras, ele fala, peraí, será que essas eram as palavras que Natanael estava orando? Será que era Natanael falando que ele estava sozinho no mundo, ninguém estava vendo? E agora Jesus diz, não, Natanael, quando você estava debaixo da figueira, eu já estava vendo você lá. Não só vendo, eu estava ali com você e eu estava te ouvindo. Não podemos nos esquecer que Jesus é o próprio Deus, então Jesus estava ali com Natanael em espírito. Então Jesus, ele nos vê o tempo todo. E o que eu quero que você entenda, e eu também preciso entender e aprender isso, é que eu também preciso ver Jesus o tempo todo. Eu preciso enxergar Jesus. Eu preciso saber em quem Jesus está tocando. Eu preciso saber a quem Jesus está querendo fazer alguma coisa. Eu preciso saber como me juntar ao que Jesus está fazendo. Então, é muito importante por várias razões
E eu vou citar apenas algumas, mas é muito importante que a gente veja, que a gente entenda, que a gente consiga enxergar Jesus. E quando a gente enxerga, entende o que Deus está fazendo, consegue ver o que Deus está fazendo, isso significa então que os nossos olhos espirituais estão abertos, amém? Isso quer dizer que os teus olhos espirituais estão abertos, amém? Aqui em Juízes, diz lá a história de Gideão, que diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-se, Gideão, e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, veja bem, se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Purá e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a guarda do arraial com seu ajudante Purá. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. Está falando que o exército era bem grande contra Gideão. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então, quando Deus olhou para Gideão, ele viu que Gideão ainda estava vacilando, ainda estava com medo de fazer aquilo que Jesus tinha mandado ele fazer. Então, quando Deus fala para ele descer até o arraial, vai lá no meio deles, vai lá dar uma olhada. A visão, ela retira o medo de Gideão. Veja, era para ele ter ficado com medo, mas ele voltou ao contrário. Ele viu uma multidão de homens que não se podia contar. Ele viu uma multidão, uma imensidão de camelos que não dava nem para contar. Ele diz aqui: inumerável, como a areia da praia do mar. E todo aquele exército junto para atacá-lo. Então ele ouve o sonho que um homem lá teve. Agora, gente, é coincidência você chegar exatamente na hora que o cara está contando um sonho que é referente àquilo que você mais precisa saber? É milagre. É como se Jesus dissesse para ele: Gideão, vai ver o que eu já fiz. Vai ver o que já está pronto. Veja lá, Gideão, como está o coração daqueles homens. E aí, quando ele chega e ouve o sonho, então Gideão percebe, entende que Deus já tinha dado a vitória para eles. Assim como Deus quer que a gente enxergue a nossa vitória, Deus fez o inimigo enxergar a derrota dele. Assim como Deus quer que a gente enxergue a nossa vitória, Deus fez o inimigo enxergar a derrota dele. Então, eu quero que você guarde no teu coração, porque é importante ver, porque a visão retira o medo. Se você ver o que Jesus vir a ver o que Jesus está fazendo, então essa visão ela vai retirar o medo do seu coração, assim como ela retirou o medo do coração de Gideão. Quando você vê que Deus está envolvido no lugar, a sua coragem aumenta. Ele retira de você o medo. Ele faz você invencível. Ele faz você se levantar, porque mesmo que o inimigo seja grandioso, mesmo que o inimigo seja poderoso, ele faz você levantar, porque você vê, você percebe que Jesus está ali contigo, de que Jesus está envolvido naquela discussão, de que Jesus está envolvido ali naquela seara, naquela briga, naquela batalha. Amém? Amém? Então a visão é importante, você ver onde Jesus, o que Jesus está fazendo, porque isso retira o seu medo de lutar.
Outro ponto é que a visão espiritual, ela também confirma a presença de Deus. Uma vez que você enxerga que Jesus está ali, você sabe que não está sozinho. Você sabe que Jesus desceu com você. Eu lembro de Davi, que Deus vai lutar por Davi, se eu não me engano, Deus vai lutar por ele, e Deus fala para Davi: quando você ouvir os passos nas amoreiras, é porque eu já saí à tua frente. É porque eu já saí à tua frente. Então é interessante que Davi, ele fica esperando e de repente ele ouve como se fosse passos por cima das amoreiras. E então ele viu que realmente Deus estava ali com ele, que Deus já tinha ido à frente da batalha. Então ele foi ali sem medo e o próprio Deus deu a vitória para ele, porque Deus já tinha ido à frente da batalha. A Bíblia diz assim que quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João Batista o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, até para você ter uma ideia, até quando você está no lugar e há uma manifestação demoníaca, não é para que a gente fique com medo, é para que você saiba que Deus está ali presente, senão o inimigo ficaria escondido e quieto. E isso é um sinal da presença de Deus. Então, a visão espiritual, ela confirma para você a presença de Deus no lugar. Você aprender a olhar nos detalhes, você aprender a sentir os cheiros, você aprender a discernir espíritos. Tudo isso é importante. Você precisa ter a sua visão aberta para enxergar essas coisas, para perceber essas coisas, para perceber o mal, para perceber o bem, para perceber o que é bom e perceber o que é ruim. Quando você consegue enxergar isso, você se sente tranquilo, porque Deus vai mostrar para você de que Ele está presente naquele lugar. Já teve situações em que alguém pediu oração, eu fui à casa de alguém e eu estava ali meio receoso, né? Porque era num lugar desconhecido, mas quando você chega no lugar, quando eu cheguei no lugar, em uma das casas, por exemplo, a hora que eu comecei a orar, eu vi um anjo do Senhor ao meu lado. Então, quando eu vi o anjo do Senhor ali ao meu lado, aquilo já me trouxe paz e na hora veio ao meu coração de que você não está sozinho. Você não está sozinho. Então é importante que você tenha essa visão espiritual, porque ela vai confirmar a presença de Deus naquele lugar. Às vezes você vai sentir, às vezes você vai poder literalmente ver, e eu quero hoje falar sobre a visão. Então eu quero que você aprenda a orar, falar: Deus, principalmente se você tiver com medo de alguma coisa, se você estiver se sentindo oprimido por alguma coisa, você pode orar: Senhor, me deixa ver que o Senhor está aqui comigo, que eu não estou sozinho. Você fala assim, você pode falar: Senhor, por amor ao teu nome, me deixa perceber de que eu não estou sozinho, me deixa sentir, me deixa ver a tua presença. Sabe, eu já tive percepção de que quando alguém estava contando uma história para mim, e aí eu ouvindo aquela história, e era uma história longa, mas de repente eu tô ali e eu percebi que o Espírito Santo tocou em mim dizendo: presta atenção nos detalhes da história. E eu comecei a prestar atenção nos detalhes da história daquela moça. E eu vi que de repente, para as pessoas que ela contava, ninguém deu atenção. Mas eu tinha prestado atenção no que ela tinha falado. Então eu pude voltar e falar para aquela moça, falar: puxa, e aí, o que foi que aconteceu depois de tal coisa? Aí essa moça se animou também, porque ela pensou que ninguém queria ouvir o que ela estava falando. Ela se animou e conforme ela ia contando os detalhes da história dela, eu ia percebendo, falar: Deus está nessa história. Ela não percebeu, mas eu vejo que Deus está nessa história. E eu lembro que já por pelo menos 2 vezes, que eu estou me lembrando aqui agora, por 2 vezes pessoas contavam para mim histórias
e eu percebia que Deus estava na história delas, eu via Deus na história delas, mas elas mesmas não reconheceram Deus. E quando eu expliquei para essas pessoas, falaram assim, mas você entendeu que Deus está na tua vida? Você entendeu que Deus está fazendo isso? Você entendeu que Deus está presente? Você entendeu que Deus está falando com você? Você entendeu que Deus está mostrando isso para você? E quando as pessoas estavam contando, essas duas, por exemplo, que eu lembro aqui, estavam contando no mesmo dia em que elas contaram a história, neste mesmo dia elas entregaram a vida delas para Jesus. Por quê? Porque elas viram que Deus estava agindo na vida delas, elas viram que Deus estava falando com elas. E é interessante que se Deus não me mostrasse, se eu não tivesse a visão espiritual de que Deus estava contido naquelas histórias, se eu não tivesse prestado atenção, talvez eu não conseguiria ministrar ou ter sucesso na ministração do Evangelho como eu tive com essas duas pessoas em específico. Mas como eu prestei atenção e percebi e vi que Deus estava nas histórias que elas estavam contando, então pude ministrar naqueles corações e os dois corações se renderam ao Senhor. Amém? E glória a Deus por isso. Aleluia. Então é muito importante que você consiga enxergar o que Jesus está fazendo, porque esta visão espiritual da presença de Jesus vai confirmar para você de que você verdadeiramente não está sozinho. E fala aí, quando a gente percebe que a gente não está sozinho, a gente vira um leão. Eu vi um videozinho essa semana nas redes sociais de dois cachorros amigos, né, que estavam ali numa rua, e eles estão naquela rua e de repente tem um cachorro solitário atravessando a esquina. Então os dois, quando olham e vê aquele cachorro solitário atravessando a esquina, já saem correndo com tudo latindo, tipo assim, vamos acabar com aquele bobão, com o trouxa que está ali sozinho. Só que de repente, quando eles estão chegando perto do cachorro, eles percebem que vinha mais uns 4 ou 5 cachorros junto com aquele cachorro. Então eles freiam com tudo, e é interessante que o vídeo é real, né? Então eles olham para o lado como se eu não estivesse buscando nada, tipo assim, eu pensei que estava aqui por aqui o que eu estou buscando e não está, e os dois voltam. Por quê? Porque perceberam que aquela pessoa não estava sozinha. Então quando você percebe o agir de Deus, quando você vê a presença dos anjos de Deus, então isso te dá coragem, e aí você anda sem medo e enfrenta o que tiver que enfrentar. A visão espiritual, ela confirma a presença de Deus ali, na tua vida, amém? Então, a Bíblia também diz pra gente assim, falando ali da história de Tomé, passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Jesus já tinha aparecido uma vez entre os discípulos, mas quando Jesus apareceu, Tomé não estava no grupo. E aí, quando Tomé chegou, o grupo contou para eles, falou: Jesus, ele apareceu para nós, ele estava aqui com a gente. Mas na cabeça de Tomé falou o quê? Aquele que eu vi na cruz, aquele que eu vi ser sepultado, aquele que está lá no sepulcro, ele estava aqui no meio de nós. Então, ele não viu. Aí quando Jesus aparece pela segunda vez, Tomé está no meio dos discípulos. E aí Jesus aparece e diz: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado, porque Tomé disse: se eu não vê-lo, se eu não vir Jesus, se eu não colocar as mãos, não ver as feridas nas mãos dele, nos pés dele, não colocar a mão na ferida dele, no corpo dele, eu não creio. Para mim ele morreu. Então Jesus disse para ele: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Põe o dedo e veja as minhas mãos. E estenda bem também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, assim, há pessoas que não vão ver praticamente nada, e mesmo assim essas pessoas vão crer em Jesus. Mas nós sabemos, e é por isso que existem os sinais e os milagres.
E Jesus, ele mostra os sinais, maravilhas, né, os milagres, para que a gente creia. Pode ser que você não seja como Tomé, que precisa ver alguma coisa para crer, mas Deus, ele entende que há pessoas que são como Tomé, que precisam ver para crer. Você vai ver pessoas andando e fazendo as coisas para Deus, ela faz, ela quis fazer, ela vai lá e faz. Outras não, outras elas ficam meio que travadas, às vezes paradas, falando assim, se Deus não me mostrar algo, eu não vou fazer. Se Deus não me mostrar algo, eu não vou fazer. Então são perfis diferentes de pessoas. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. São perfis diferentes. O fato é que mesmo Tomé não crendo da primeira vez, dizendo que só se visse e se tocasse, então Jesus ele veio e apareceu para Tomé. Se a sua situação é que você precisa ver para crer, eu creio que Jesus vai mostrar para você, para que você creia. Porque a visão espiritual te ajuda a crer. Quando você enxerga alguma coisa, te ajuda a crer. E aí, quando Tomé viu Jesus, ele declarou, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Ele não tinha mais dúvida de que Jesus estava ali naquele lugar. Ele não tinha mais dúvidas de que quem apareceu ali no meio deles ali era o próprio Jesus. Então, a visão espiritual, ela te ajuda a crer. Você enxergar, quando Deus te mostra alguma coisa, é porque Ele quer que você aprenda a crer nele, de que verdadeiramente nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz pra gente que nós devemos olhar fixamente para Jesus, porque nós devemos perceber o que Ele está fazendo. Nós devemos enxergar o que Ele está fazendo. Salmo 141:8 diz assim, pois em Ti, ó Deus, meu Senhor, estão os meus olhos, em Ti confio, não desampares a minha alma. É alguém declarando aqui, Senhor, apesar de tudo que está acontecendo ao meu redor, apesar de todas as lutas que eu estou vivendo, apesar de todas as dificuldades que estão me cercando, apesar das circunstâncias que estão me sufocando, apesar às vezes por achar que estou sozinho, apesar de todos os inimigos que estão tentando e lutando contra mim, ele diz assim, pois em Ti, ó Deus, meu Senhor, estão os meus olhos. Ele está ensinando para a gente, olha, não importa o que você está vivendo, não importa o tamanho das lutas que você está passando, ele está falando, não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos de Jesus. E ele diz, ele declara, em Ti confio, não desampares a minha alma. Ou seja, se ele está esperando que alguma coisa mude na vida dele, ele está esperando em Jesus, porque ele está dizendo que a confiança dele está em Jesus. E ele termina aqui com um clamor, não desampares a minha alma. Ele está falando assim, não frustre a minha fé, não deixe de me atender, não me abandone, não me deixe aqui ao léu. Ele está clamando ao Senhor, ele falou, Senhor, a minha única esperança está no Senhor, e é em Ti que eu vou, é em Ti que eu vou esperar, em mais ninguém. Eu não espero em mais ninguém, eu espero só no Senhor, é só em Ti que está a minha ajuda. Então, às vezes, para a gente conseguir enxergar algumas coisas, vai depender muito de para onde nós estamos olhando. Se você quer ver Deus na sua vida, você precisa olhar para Ele. Busque Ele, busque encontrá-lo, vê-lo na palavra dEle. Busque encontrá-lo numa oração. Se for o caso, busque encontrá-lo em um jejum programado. Mas você precisa olhar só para Jesus. Porque a Bíblia diz que o teu socorro vem dele. Erga os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Então do Senhor virá o teu socorro. Mas você não está olhando para as circunstâncias e para os problemas, você está olhando para Jesus, você está buscando Jesus. Então é fundamental para que os teus olhos espirituais estejam abertos, que você olhe somente para Jesus.
E é interessante você entender na palavra que é desejo de Deus abrir os nossos olhos espirituais. Jesus, ele quer ser visto por você. Jesus, ele quer ser percebido por nós. Jesus, ele quer que a gente ande no dia a dia e que a gente possa declarar aos outros: Jesus está sempre comigo. Eu nunca estou sozinho. Isaías 32:3 diz assim: então os olhos dos que podem ver não mais estarão fechados, e os ouvidos do que podem escutar se abrirão para ouvir. Então há uma promessa de Deus que os olhos dos que podem ver não mais estarão fechados. Ele está falando de pessoas normais, de pessoas como eu e você. A gente pode enxergar, mas ele diz: mas espiritualmente os nossos olhos estão fechados. Então os olhos dos que podem ver, ele não está falando aqui nesse texto de cegos. Ele está falando que a gente enxerga, mas não vê ele. E aí ele está dizendo: eu vou abrir os olhos que estão fechados para que me vejam. Os ouvidos que podem escutar, ou seja, você pode escutar, mas você não consegue ouvir, entender Deus falando com você. Isso aqui são todas as orações que você pode fazer. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, abra os meus ouvidos. Abra os meus olhos, como diz o louvor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus ouvidos para que eu possa escutar. A Bíblia diz lá em Atos 26, de 17 a 18, diz assim para a gente: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, eu envio para abrir os olhos deles. De novo, é desejo de Deus que os teus olhos espirituais estejam abertos. Somente enxergando pelos olhos espirituais é que você vai entender que Jesus Cristo é Deus, é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Não há outro Deus além dele, mas só com os olhos espirituais abertos. E aqui mais um texto que diz que é vontade do Senhor, que Ele está enviando pessoas para que os teus olhos espirituais sejam abertos. Ele está enviando pessoas para que os teus olhos espirituais sejam abertos. E o que acontece quando os nossos olhos espirituais estão fechados? A Bíblia diz aqui: eu preciso abrir primeiro os olhos deles e depois convertê-los das trevas para a luz. Ou seja, se os teus olhos espirituais estiverem fechados, a gente vive nas trevas. E ele diz lá ainda: e do poder de Satanás para Deus. Se os nossos olhos espirituais estão fechados, o inimigo domina sobre nós, infelizmente. E a Bíblia está dizendo que a gente só vai entender verdadeiramente que somos pecadores se Deus abrir os olhos, os nossos olhos espirituais, para que a gente... Sabe, é como Pedro, quando Jesus entra no barco e faz o milagre da multiplicação. Quando Jesus entrou no barco ali, Pedro estava normal, mas quando Pedro viu a multiplicação de peixes, ele falou: afasta-se de mim porque sou pecador. Então ali os olhos espirituais de Pedro se abriram. Jesus mostrou o milagre, Pedro viu o milagre. Quando Pedro viu aquele milagre, os olhos espirituais dele se abriram. Ele, agora está com os olhos espirituais abertos, ele olha para Jesus, só que ele não vê mais um homem, ele não vê ali mais um charlatão, ele agora vê o Filho de Deus, ele agora vê o Messias, ele agora vê o Cristo. E quando ele olha para si, ele agora não se enxerga mais o cara bambambam, que sabe o que está fazendo, mas ele se enxerga pecador e na hora cai de joelhos. E diz para Jesus: afasta-se de mim. Antes eu era o bambambam, mas agora eu não passo do miserável pecador.
E Jesus diz que se Ele não abrir os nossos olhos verdadeiramente espirituais, nós não receberemos a remissão dos pecados. Porque se eu não me enxergo, se eu não consigo ver que eu sou pecador e só com os olhos espirituais eu vejo isso, se eu não conseguir ver que eu sou pecador e preciso de perdão, então eu não recebo o perdão de Deus. Atos 26, 17 e 18. Salmos 119, 18 ainda diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. De novo, aqui é uma questão espiritual, o salmista está dizendo: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ele está falando assim: há coisas que eu tento enxergar na tua palavra, entender na Bíblia, mas eu não consigo. Então ele está falando assim: tira essa venda dos meus olhos, abre os meus olhos espirituais, para que agora eu leia a tua palavra e consiga enxergar o mover do Espírito Santo de Deus dentro da palavra. Então ele diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém? Então, de novo, Deus quer abrir nossos olhos espirituais. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais. É vontade de Deus isso, para que a gente saia das trevas para a luz, para que a gente consiga receber de Deus o poder, receber de Deus o perdão dos pecados, para que a gente saia de debaixo das garras de Satanás para os braços de Deus. Então, por isso, Deus quer abrir os nossos olhos espirituais, por isso Ele quer que você enxergue mais. A Bíblia diz lá em Efésios 1, de 18 a 23, ele diz assim: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. De novo, ele está falando aqui de uma questão espiritual, da gente enxergar Deus, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Amém? Então ele está dizendo assim: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. A visão espiritual revela o seu propósito de vida. A visão espiritual revela o seu propósito de vida. Se você quer saber quem é você, se você quer saber qual é o teu propósito de vida, se você quer saber por que você nasceu, você precisa pedir para Deus abrir os teus olhos espirituais. Porque você precisa enxergar que, assim como Cristo, que agora você tem uma identidade em Cristo, agora você não é mais criatura, agora você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, as riquezas, as glórias, as heranças dos santos estão sobre você. Se você é filho de Deus, a força e poder de Deus dentro de você. Se você verdadeiramente é um filho de Deus, ele está dizendo que você está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome, né? Principalmente aí daqueles que são inimigos e que lutam contra nós. Ele está dizendo assim que você recebeu a herança de Cristo. Cristo está em você. Ele agora se torna a cabeça do seu lar. Ele agora se torna a cabeça da igreja. Ele agora se torna o cabeça do corpo de Deus. Ele é ali a plenitude. Ele é aquele que preenche, aquele que enche
todas as coisas. Ele está falando assim que quando você tem os olhos espirituais abertos, você vai aprender que Cristo ele é totalmente suficiente. Eu confesso a vocês que eu estou viciado em ouvir uma banda chamada Maverick City Music. Tem vários louvores ali, mas tem um, por exemplo, que é o Jireh, que ele fala sobre isso, da gente saber quem nós somos, e nós somos exatamente aquilo que Cristo falou que nós somos. Então você precisa entender exatamente o que Cristo fala a respeito de você, e isso está, não vou dizer que está escondido, mas isso precisa ser garimpado. Ele está na palavra de Deus, lendo, conhecendo a palavra de Deus, que você vai saber exatamente quem é você, por que você nasceu, por que você está aqui, e saber isso vai mudar a tua história de vida, porque a tua visão espiritual vai ampliar, e você vai saber que você é muito maior do que você pensa. Você vai entender que você nasceu para projetos muito maiores do que o que você tem perseguido. Você vai saber que há oportunidades muito maiores do que as que você tem olhado, porque Ele vai fazer acima, daquilo que pedimos, que pensamos e imaginamos. Assim diz a palavra do Senhor. Então a visão espiritual vai mudar a tua vida de uma vez por todas. Por isso eu aconselho a você que, em nome de Jesus, que você peça a Deus: Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu veja o Senhor, para que eu entenda onde o Senhor está, para que eu caminhe nos trilhos que o Senhor está trilhando, para que eu esteja exatamente ali atrás do Senhor, que para onde o Senhor virá eu esteja atrás. Por quê? Porque eu estou enxergando o Senhor, que eu faça exatamente aquilo que o Senhor está fazendo, que eu ande exatamente nos caminhos que o Senhor andou, fazendo as obras que o Senhor fez, e conforme a tua palavra em João 14:12, fazendo até obras maiores do que a que o Senhor fez, mas sempre debaixo do teu amor, sempre debaixo do teu envio, sempre debaixo da tua graça, e porque os meus olhos estão abertos e eu vejo o que Deus está fazendo por mim. Amém? Que Deus então abençoe a tua vida com essa palavra, que o Senhor abra em nome de Jesus os teus olhos espirituais, para que você possa ver Deus agindo na tua vida, para que você possa ver Deus agindo no teu futuro, para que você possa ver Deus agindo no teu casamento, na tua casa, na tua família, para que você possa ver Deus agindo na tua vida profissional, para que você possa ver Jesus agindo na tua vida ministerial, para que Deus possa para que você possa ver Deus agindo na tua vida financeira e em todas as áreas por onde você tem a necessidade do agir de Deus. Então, peça para Deus abrir os teus olhos espirituais. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai querido, se há alguém que crê nessa palavra, que sabe da necessidade de que os olhos espirituais precisam ser abertos, então em nome de Jesus eu os abençoo agora, Pai, para que em nome de Jesus tenham a visão aberta, tenham os olhos espirituais abertos, tenham a visão espiritual agora, Pai, liberada em nome de Jesus, para compreender e principalmente ver aonde o Senhor está e o que o Senhor está fazendo agora. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então que você veja o que Jesus está fazendo na tua vida agora. Amém? Vamos aqui para os nossos pedidos de orações. O Éder pede pela tia dele, a Socorro, que está internada, também pela família, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual. Sandra Nascimento, ela pede pela família, pela saúde, livramento, pela Thaisa, Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberta e Helena. Laura Carvalho, vida profissional, sentimental, financeira, e agradece ainda as orações pelo irmão que está melhor e trabalhando. Também pede pelo Carlos Wagner, Iago, cura e libertação. Aline, vida profissional, espiritual, saúde dela e também da Diná, também do Guilherme e Felipe. Maria Tatiana, família, vida espiritual e filha Sara e Isabela. Patrícia, saúde, Davi, família, vida espiritual. Paulo Rodrigues, agradece, saúde, esposa. Rafael, vida profissional, saúde, pai Domingos. Nereide, Larissa e saúde da mãe, Lourdes e amigos.
Luiz e Simone, cura de câncer, venda e venda do imóvel. Gemima, vida espiritual, filhos da Núbia, Diego e Daniel. Maiane, vida espiritual, pai Genivaldo e Marta, Ailson e Luana, vida espiritual. Laís, saúde, salvação do pai, dos irmãos e da Camila, e também pede por Ana Rosa. Priscila, pede pela Renata Pimentel. Leila, vida profissional, espiritual e saúde. Crisonete, espiritual. Natália Hernandes, espiritual e profissional. Washington, espiritual, profissional, liberação de aposentadoria. Tainã, se firmar no Senhor. Mateus, vencer depressão. Sandra Siga, filho, pede pelo filho Daniel. Pastores Cleide e Walter e filha Tamires. Bispos Joaquim e Glória, filha Kelly. Anne, professora Sabrina, que está com câncer. Rubens, pela família e vida espiritual. Gabi, gestação e pelo Vitor. Edilene, pela saúde. Jucineide Ronaldo, família e vida espiritual. Miriam, vida espiritual e profissional. Anara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual, e pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, pede pela Ruth, Priscila, Dario e filhos, Ana e Miguel, e também pela família, né, pela vida do João Lucas aí, por recuperação. Mike pede pelo Paulo César, por bebê. Isabela, saúde da mãe Gabriela. Elaine, vida espiritual, saúde profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, pai. Edson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra, Mike, pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruna e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Carla, Éder, Ana Júlia, saúde e vida espiritual. Peterson, família e vida espiritual. Amém? Então, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco mais uma vez todos os pedidos de orações que nós temos lido aqui, ó Pai. Te agradecemos por aqueles que já foram atendidos e te pedimos, ó Pai, por estes que ainda estão, ó Pai, olhando para o Senhor e confiando na cura, confiando no milagre que eles precisam, nas liberações que eles precisam, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua graça, que o Teu amor e que a Tua misericórdia, Senhor Deus, esteja na vida de cada um deles. Senhor Deus, visita cada casa, olha, cuida do alimento, do sustento de cada casa, tire os espíritos imundos de cada casa, em nome de Jesus, amarre os amordáceos e leve para bem longe, livra cada um daqueles que estão assistindo essa ministração, Pai, em nome de Jesus, a ver o Senhor agir em todos os lugares e na vida deles, aonde eles estiverem agindo, que em nome de Jesus, que haja mudança de vida, Pai, a partir de hoje, na casa de cada um que ouvir esta ministração. Assim eu os abençoo no trabalho, abençoo na saúde, abençoo na vida financeira, abençoo com prosperidade, abençoo com visão aberta espiritual para ver aquilo que o Senhor está fazendo, e abençoo com libertação e salvação em Jesus Cristo. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus assim abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.